Como que você vê essa questão da padronização, da identificação dos pontos anatômicos? Porque é comum a gente ver até influencer, né? Então, aproveitando o corte, né? A gente vê aí coisas assim absurdas, grotescas. Muito. Eu não vou citar nome, eu sei que a audiência tá doida para saber, doida para que eu fale, mas não vou falar porque não precisa. Canais famosos, muitíssimos famosos, né? E ver com treina de costureira, com a treina não, fita métrica, Fita né? métrica. Fita métrica, né? O que no nosso caso é a treina antropométrica, né? E a dipômetro, a coisa mais absurda, olhando a pessoa, pegando em qualquer ponto e destacando de qualquer jeito e ainda batendo a dipômetro. Chega a doer meu coração. Tudo bem que era um adipômetro irrelevante. Que uma pessoa que faz isso não vai pegar um adipômetro da Sescorf. Ó, Sescorf aí, Sescorf. Queremos vocês aqui, hein? E aí não é um adipômetro, um Langer, né? Me corrija a pronúncia, né? Não é um adipômetro relevante, né? E canais famosos, quando o cara puxa uma fita lá de costureira, fala, pô, você é costureira? Aconteceu até comigo uma vez na faculdade lá, que uma aluna me perguntou sobre a treina, não sei, acho que foi, é treina que fala de costureira? Não, é fita métrica, Fita né? métrica. Fita métrica. Eu falei, você é costureira? Tá fazendo bacharelado em educação física para ser costureira? Treina antropométrica, falei para a aluna. Eu era aquele professor mais linha dura, né, Paulo? Sim. Mais linha dura. Então, professor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância de identificar os pontos. É importantíssimo o seguinte: a gente está falando aqui de processos científicos, mas não existe medida sem erro. Exatamente. Sempre vai ter um erro. Só que se a gente errar sempre do mesmo jeito, a gente vai criar uma sistematização do processo. Então, tem erros, tem erro sistemático teórico, tem erro sistemático ambiental, tem alguns tipos de erro que, se a gente errar do mesmo jeito, a gente consegue fazer uma avaliação. Por exemplo, se a gente tiver uma balança antropométrica para pesar a massa corporal e ela tiver descalibrada 1 quilo, e se a gente usar esta balança, a gente, ao fazer um teste, procurando obter aquela informação, e passado um período de tempo, 1 mês, a gente faz de novo com a mesma balança, com o mesmo erro, a gente consegue avaliar a evolução ou involução do peso, ainda que a balança esteja errada. É lógico que eu não estou querendo que isso aconteça. Acho que é importante que o equipamento ele esteja aferido, que ele esteja calibrado e que a gente procure informações verdadeiras. Realmente, o compasso de dobras cutâneas de plástico, compasso de dobras cutâneas com a tensão já não igual ou medidas diferentes vão dar resultados diferentes sem padronização. É importante, sim, sistematizar o processo, fazer do jeito certo, mas fazer sempre do mesmo jeito. Não dá para fazer hoje de um jeito, amanhã de outro. Com todo respeito à balança de bioimpedância, existem algumas variabilidades que podem comprometer o resultado. O nível de hidratação. Alguns componentes podem tirar a validação do processo porque não foi feito do mesmo jeito, foi feito de um jeito diferente. E ainda que seja antigo, o compasso de dobras cutâneas é maravilhoso. Eu acho uma ferramenta... Então quer dizer que, professor, quando o pessoal, não sei se o pessoal vai dar para ver aqui o braço do Paulo aqui, eu vejo alguns avaliadores aí que, pelo amor de Deus, aqui, o senhor já deve ter visto algo semelhante assim, né? Que a pessoa faz isso aqui, o pessoal vai ver minha mão aqui, um pouquinho para cima aqui, Paulo, aqui, ó, meu dedo aqui, né? Aqui, quem está fazendo isso aqui é para achar o meio do braço, pessoal. Tá? Vocês devem ter visto isso aí em canais importantes. Para achar o meio do braço e destaca aqui, Deus sabe aonde, em que ponto. Né? Então, professor Guilherme, essa questão da identificação dos pontos e da medida é fundamental. É fundamental. Acho que a gente tem que ter uma validade, né, fidedignidade e objetividade. Eu acho que se eu fizer uma avaliação, né, se eu fizer um teste e obter dobras cutâneas em um indivíduo,
eu quero que o professor, ao fazer, tenha a mesma resposta que eu e não uma resposta diferente. E se eu fizer o mesmo teste de novo, que eu tenha o mesmo resultado, um resultado muito próximo. São aqueles... Desculpa, pode concluir. Não, importante, ao realizar, por exemplo, a aquisição de uma dobra, não fazer somente uma vez, fazer 2 vezes. Se o resultado for divergente, fazer uma 3ª vez e buscar uma média ou uma mediana para ter uma informação mais precisa. E a padronização do Isaac é fantástica, porque eu vou ter a tranquilidade de eu estar fazendo, de outra pessoa diferente estar fazendo, e a gente está tendo resultados validados. Inclusive, na prova da certificação, sufoco. Quando eu fiz o curso lá com o professor Márcio, aí no final do curso, você tem que avaliar um grupo de pessoas e a sua dobra, o número que você coletou, tem que dar próximo do dele. Sacou? Senão, você não foi bem na prova. Agora, pensa aí, né, professor? A gente tem erro técnico permitido para avaliadores diferentes. Sim. Com a padronização, a gente mede todo mundo da mesma maneira. E isso que o professor Guilherme estava falando... Isso é fundamental. São 2 características importantes de medida. Eu acho que nem você sabe disso, mas eu acabei me especializando em pesquisa de reprodutibilidade. Olha aí. Então, eu tenho várias pesquisas publicadas em reprodutibilidade. E aí, um ponto que o professor Guilherme tocou aqui, que talvez a audiência não tenha tido tanta consciência, que ele falou de 2 tipos de reprodutibilidade. Intra-examinador, que é ele com ele mesmo, e o inter-examinador. Então, tem exames que a reprodutibilidade intra-examinador é ótima. Só que quando você coloca o inter, já complica. E ele tocou muito bem num ponto que é, ok, se o erro for mantido, eu consigo perceber evolução ou involução. Então, quando você pega uma ferramenta, e às vezes as pessoas não conseguem compreender isso, você tem que saber exatamente o que você quer com aquela ferramenta. Então, se for uma ferramenta que dê um diagnóstico dicotômico, a pessoa, sei lá, se a força for... Tem um estudo japonês que mostra isso, avaliação de força e mortalidade em pessoas com doença, insuficiência cardíaca. Então, se a força for menor do que 10 quilogramas, 1 quilograma, 10 quilogramas por quilo de peso, então se a pessoa for menor do que 10, na verdade, aquela pessoa tem uma chance de morrer. Então, ali eu preciso de precisão, porque é um valor que diz para onde ele vai. Exatamente. Agora, se for peso, percentual de gordura, se eu tenho aquele erro mantido, tá perfeito. Sim. Então, pelo que eu estou entendendo, no processo da AISCA, vocês buscam tanto a reprodutibilidade inter quanto intra-examinador, não é isso? Exatamente. Porque como é que funciona? Qual é o grande diferencial, né, da certificação? Que a gente não vê em cursos normais de antropometria, né? Que é justamente o treinamento prático. A gente treina as pessoas para saber medir conforme a técnica. E faz parte da técnica, que nem o professor Guilherme falou, medir 2 vezes, se necessário. Sim. Medir a 3ª vez. Só que é muito importante essas replicações da medida não serem realizadas em ordem consecutivas. A gente realiza a primeira medida em ordem rotacional e não consecutiva. Sim. Justamente porque a gente pode ter cometido um erro. Um erro de leitura do equipamento, um erro de anotação, ou simplesmente um erro técnico mesmo de medida. A gente errou a medida. A gente mediu errado. Aí a gente vai ter uma opção de poder corrigir esse erro. Isso é estatística, né? A gente usa a mediana. Sim. Ou a gente utiliza a média de 2 medidas. Ou a moda, quando a gente tem 3 medidas e 2 se repetem. Então, isso é estatística básica. E todos os avaliadores certificados, eles medem da mesma maneira. Então, a gente também tem um erro técnico, que são as mesmas 2 ou 3 medidas repetidas, entre avaliadores diferentes. Só que esse erro técnico permitido ele é um pouco maior do que o erro técnico intra, porque são avaliadores diferentes. A gente vai medir igual? Não. É muito difícil. Não vai ser igual. Até porque o erro intra-avaliador também vai dar diferente. Sim. Então, quando a gente reproduz para outros avaliadores, vai dar mais diferente ainda. Só que vai ficar muito próximo dentro do mesmo erro técnico. Então, isso gera uma reprodutibilidade, né?
a gente para com aquela coisa de que somente aquele avaliador pode realizar a medida naquele sujeito. E isso é importantíssimo, né? Porque você depende Fundamental. daquela pessoa, né? Aí Isso. qualquer pessoa que siga a mesma padronização Perfeito. vai medir da mesma forma, respeitando o mesmo erro técnico permitido. Isso. Isso gera uma reprodutibilidade absurda. E respeitando o protocolo, diminui aquele erro que a gente vê nas academias, Exatamente. que um avaliador fez a avaliação do indivíduo e na reavaliação foi outro. Exatamente. O resultado é completamente diferente. Eu já vi quase cena de morte na academia, o aluno fica maluco porque ele estava vendo que ele emagreceu, ele estava mais leve visualmente também, ele se via no espelho melhor. No entanto, o percentual de gordura deu mais alto. Uhum. O cara ficou maluco. Então, seguindo a padronização, Exatamente. esse erro diminui muito. Muito. Não é? A gente pode ter uma reprodutibilidade entre dois avaliadores completamente diferentes.